Olá, meu nome é Gabriela Lourenço, eu sou aluna do 9º ano de História e hoje vim falar sobre a ditadura no Uruguai. O que foi a ditadura no Uruguai? A ditadura no Uruguai começou oficialmente com um golpe de Estado em junho de 1973 e se estendeu até fevereiro de 1985. É conhecida como uma ditadura cívico-militar, devido à participação de um presidente eleito democraticamente no golpe, assim como de vários políticos e atores civis durante toda a ditadura. Nesse período, a Constituição ficou em segundo plano. Os partidos políticos estavam proibidos de funcionar, assim como os sindicatos e grêmios estudantis, e os meios de comunicação foram duramente censurados. Os opositores ao regime, entre eles o conhecido grupo de Tupamaros, foram perseguidos, presos, torturados e assassinados. De acordo com os dados apresentados pela Secretaria de Direitos Humanos para o passado recente da Presidência da República, 196 pessoas desapareceram por responsabilidade e/ou consentimento do Estado nesse período. Entre 1968 e 1985, 202 pessoas foram assassinadas. Uma característica da ditadura uruguaia foram prisões prolongadas e massivas, muitas das quais eram feitas de maneira totalmente ilegal e confidencial. Por esse motivo, é difícil estimar um número total de prisões realizadas no período. A violência marcou essas e muitas ditaduras na região. Segundo a professora de História e pesquisadora uruguaia Carla Larombla, as ditaduras que se geraram entre os anos 70 ou mesmo antes aqui na América Latina compartilham características em comum. O início da ditadura no Uruguai. Em 1972, o presidente recém-eleito João Maria Bordaberry assumiu o poder do Uruguai. Ele era filiado ao Partido Colorado, um dos partidos mais tradicionais do país. Naquele período, muitos grupos revolucionários atuavam para expressar seu descontentamento com a situação atual do país. Um deles é o Movimento para a Liberação Nacional Tupamaros, MLN, que se tornaria mundialmente conhecido e do qual fez parte ao ex-presidente uruguaio José Mujica. Em abril, o MLN realiza uma ofensiva contra o grupo de ultradireita Esquadrão da Morte, e logo de uma jornada sangrenta que culminou com o assassinato de 11 pessoas. O parlamento declara estado de guerra interna e aprova a Lei de Segurança do Estado. Essa decisão suspende as garantias individuais e justifica o contra-ataque Tupamaros, o declínio e o fracasso da ditadura no Uruguai. Em 1980, o governo convoca a população para o plebiscito, no qual deveriam votar se eram a favor ou contra uma reforma constitucional que incluía, entre outras coisas, o Conselho de Segurança Nacional como parte do Poder Executivo e legitimava os atos institucionais. Os votos contrários ganharam, sendo 88% contra 42% os votos a favor. Depois disso, o governo militar é pressionado a começar a abertura em direção à democracia. Em 1981, o Ato Institucional número 11 estabelece uma transição com a duração de 3 anos para que eleições internas entre os partidos políticos autorizados. Durante esse período de transição, o presidente passa então a ser Tenente-General Gregório Álvares. Em seu mandato, uma recessão econômica severa assola o país, levando o governo a desvalorizar a moeda, o qual provocou uma grande crise econômica e aumentou a insatisfação popular. Memória e justiça. Ainda que a ditadura e suas consequências tenham sido temas frequentes para os alunos e pesquisadores nas universidades uruguaias, somente em 2005, com o primeiro governo nacional do Frente Amplio, começaram a suceder ações governamentais para reconstruir a memória histórica do período ditatorial. A partir desse ano foram organizadas escavações em prédios militares em busca de corpos desaparecidos. Também nessa época, a presidência criou uma equipe de historiadores para investigar os presos e desaparecidos durante a ditadura. Então, esse foi o meu trabalho sobre a ditadura no Uruguai. Espero que todos tenham gostado.